cristãos, são pessoas que servem a Deus, que faz parte da igreja de Cristo, a igreja que ele vai buscar, a genuína igreja de Cristo. Isso não quer dizer que a pessoa que faz parte de uma organização religiosa, isso não quer dizer que uma pessoa que faz parte de uma comunidade, uma pessoa que frequenta um templo, é necessariamente pertencente à igreja de Cristo. Amém? Eu espero que todos vocês que estão aqui façam parte da igreja, da genuína igreja de Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 16 de Mateus, capítulo 18. Mateus 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler de novo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que ficou em pé pode sentar. Eu vou falar sobre 4 verdades a respeito da igreja. 4 verdades. As 4 verdades estão explícitas nesse texto. Uma conversa com os discípulos, Jesus virou para Pedro e disse: tu és Pedro. Quando você pega esse termo para traduzir, uma tradução rápida, uma tradução rasa, você vai encontrar a palavra pedra. Mas na verdade, se você olhar no grego, você vai ver que significa petro, ou seja, pequenos blocos, ou fragmentos de rocha. E ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele diz: olha, você é um pequeno fragmento de rocha, e sobre essa pedra, ele apontou para ele a rocha, eu edificarei a minha igreja. A igreja que eu estou falando é a igreja nada mais, nada menos do que os cristãos, a igreja genuína de Cristo Jesus, certo? Ele é a pedra que edifica a igreja. Que pedra é essa? Pedra angular, né? Nós vamos encontrar isso lá no Atos 4:11, Salmo 118:22, Mateus 21:42, se referindo a Cristo como a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é uma pedra que, quando ia construir um edifício, colocava-se uma pedra que era a pedra que ia servir de parâmetro para a construção de todo o edifício. Essa pedra, a partir dela, ela ia servir como referência para se colocar as obras e construir o edifício. Jesus é a nossa pedra angular, ele é a nossa referência. Amém. Amém? Se não tiver a pedra angular, compromete toda a construção. Nós não temos referência. Sem a pedra angular, a gente fica perdido na construção. A igreja nenhuma, com o melhor método, pelo melhor pastor que tenha, pela melhor retórica que as pessoas que falam, não vai adiantar nada, porque não tem uma pedra fundamental, não tem uma pedra angular que vai servir de parâmetro para a construção do edifício. Cristo é a pedra angular. E sobre essa pedra a igreja é edificada. A igreja ela só está de pé até hoje, eu estou falando da verdadeira igreja de Cristo, porque Cristo é a referência. Amém, queridos? Amém. Olha só, em Atos 4:11 diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou-se a pedra angular. É a pedra que vai dar direcionamento. Se nós não quisermos ficar perdidos, se nós não quisermos comprometer a construção, é importante que nós sempre usemos como referência Cristo, que é a pedra angular. Ele é a referência para a nossa vida, ele é a referência
crescimento e desenvolvimento da igreja. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 a 22, diz o seguinte: assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente sendo edificado para a habitação do Espírito Santo. Amém? Cristo é a pedra angular. Que essa pedra jamais deixe de fazer presente na nossa vida, senão nós estamos perdidos. Hoje se fala tanto, a respeito de filosofia. Eu também sou um amante da filosofia. O primeiro contato que eu tive com a filosofia foi através daquele livro Mundo de Sofia. Não sei se alguém aqui já leu, É um livro, uma introdução para o mundo da filosofia. E eu comecei a pesquisar a respeito da filosofia, e é algo de fato encantador, é algo que questiona, é uma forma de estudo que vai abrindo a sua mente. Porém, o apóstolo Paulo chama grande parte dessa filosofia como filosofias vãs, que não leva absolutamente a lugar nenhum, que não muda caráter, que não muda pessoas, que não transforma a vida, que não transforma a sociedade. É algo vazio, é algo pouco aplicável, é algo que não muda diretamente na essência, mas a palavra do Senhor não. Ela transforma o ser humano, que se abre para ela, que se entrega à palavra de Deus, sofre uma transformação absoluta. Se você pegar qualquer livro de filosofia, pode pensar nos melhores filósofos, ou pode pensar em todos eles, e você tem uma coleção de livros de filosofia, leve para dentro de uma prisão, leve para dentro de um presídio, faça com que os prisioneiros que estão ali leiam filosofia, estude filosofia. Sabe qual mudança que você vai ter? Muito pouca, uma mudança superficial, rasa, mas muitos que eram pessoas bárbaras, pessoas com comportamento, com desvio de caráter terrível, quando tem um encontro com a palavra de Deus, a sua vida é direcionada, porque a palavra de Deus é a palavra viva, é a pedra angular que direciona para onde nós temos que ir, para onde nós temos que construir, como que temos que construir. É através da palavra do Senhor que nós podemos ser guiados. Amém, queridos? A segunda verdade a respeito da igreja é que Jesus é quem edifica a igreja. Olha o que diz o texto em que nós lemos na conversa com Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei. É Ele que edifica a igreja. Muitas vezes a gente vai em busca de método. Vamos buscar um método, vamos usar o método de um pastor que aplicou lá em um país da Europa e vamos trazer para cá. Não funciona. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que quando tentaram usar método, deu errado. No final dos anos 90, um pastor chamado César Castellanos, ele teve a ideia de criar células. Entendo o que eu vou dizer para não deturpar a minha palavra. Ele teve a ideia de criar células. A igreja não crescia, a igreja não se desenvolvia, e ele aplicou um método. Eu vou falar, vamos montar uma célula, algumas células, e através dessas células vai se formar um corpo. Foi o que aconteceu. Começou a formar uma célula na casa do irmão, uma célula na casa do outro, o famoso G12. E aí, através desses grupos que foi formando células, essas células foi se juntando e formou-se uma comunidade cristã. Deu-se então uma organização religiosa, surgiu uma igreja, um amontoado de pessoas. E a partir daquele momento, a igreja começou a deslanchar por esse método que foi aplicado. Aí o que acontece? Alguns pastores que, ao invés de olhar para o edificador da igreja, foi lá fora, pegou esse método e trouxe para aplicar aqui no Brasil. Deu problema. Deu ruim. Porque o método, ele nem sempre vai funcionar no mesmo, em lugares diferentes. Às vezes ele é para um lugar, para um grupo de pessoas. E às vezes o método é muito bom. Mas o que edifica a igreja não é método. O que edifica a igreja é o Senhor Jesus. E trouxe para o Brasil um método de formar células. Aí, alguns pastores
ser edificada, ela precisa ter a presença do Senhor Jesus. Uma casa para ser edificada precisa da presença do Senhor Jesus. Uma vida para ser edificada precisa da presença do Senhor Jesus. Quem lembra da passagem aqui, daquela comparação que Jesus fez entre o homem que construiu a sua casa sobre a areia e o homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as praticam, eu vou compará-lo a quem? Ao homem que construiu a casa sobre a areia. Aqueles que ouvem e praticam, eu vou comparar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, todos os dois construíram a casa, mas a casa não tinha uma edificação, ela não tinha alicerce. E quantas vezes a gente tenta edificar a nossa vida sobre métodos, sobre dicas, sobre a filosofia, sobre ensinos que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus, e todas as vezes que isso acontecer, nós não estamos criando uma edificação. A gente está construindo do alicerce para cima. É uma casa sem fundamento. E uma casa sem fundamento está com os dias contados para desabar. Jesus é aquele que edifica a igreja. Amém, queridos? 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra angular, ele é o que edifica a igreja. Amém, queridos? Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 8, a palavra de Deus vai dizer que Cristo é uma pedra viva. Se nós somos edificados em Cristo, nada pode nos abalar. Já tentaram destruir a igreja desde quando ela foi fundada, desde quando ela foi inaugurada, para em Atos 2. Vários imperadores, vários reis tentaram destruir a igreja. Mas a igreja está firmada em Cristo. Ela é inabalável. Pelo contrário, todas as vezes que tentaram destruir a igreja de Cristo, faz com que ela cresça. Pode pegar os dados. Onde que a igreja mais cresce no mundo? É um lugar que ela tem mais perseguição. Hoje, um dos lugares que a igreja mais perseguida é na Coreia. Vai lá ver o crescimento das igrejas. Os irmãos têm que congregar escondido, porque não pode fazer culto. Em muitos países não pode ter a distribuição da Bíblia Sagrada, não pode se construir templo, não pode se manifestar a fé em Cristo Jesus. E a igreja está crescendo porque ela está firmada na palavra. Ela está firmada no Senhor. Inclusive foi isso que chamou a atenção na época de Nero, porque Nero colocou fogo lá em Roma, todo mundo sabe da história, colocou os cristãos, eles queimavam os cristãos vivos, transformavam os cristãos em tochas para iluminar as cidades. E as pessoas, ao invés de deixar o cristianismo, queriam mais do que o cristianismo. Isso fazia com que as pessoas que não tinham conhecido a Cristo ainda ficassem curiosas a respeito e falavam: poxa, que Deus é esse? Que religião é essa que as pessoas entregam a sua própria vida? As pessoas não renunciam absolutamente nada. Elas estão servindo firmemente. Porque são pessoas que estavam edificadas. Era uma igreja que estava edificada no Senhor Jesus. Uma vez que estamos edificados, nada pode abalar a igreja do Senhor. Muitos acham que a igreja vai se edificar a partir do momento que a gente tiver uma política favorável aos cristãos. Muita gente acha que a igreja ela vai deslanchar no momento em que a gente tiver personalidades políticas assumindo funções, grandes funções no nosso país, como governadores, prefeitos, governadores, presidentes da república. E a história, se a gente for ler, diz ao contrário. No momento que a igreja mais afundou, foi um momento em que o Estado se misturou na igreja. Aí eu fico achando engraçado, a gente na rede social, quando estuda, o Estado é laico. É claro, tem que ser mesmo.
policial, deu ruim. De lá para cá aconteceu uma lambança de coisas, que depois teve que ser duramente corrigido na reforma protestante, com Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores. Por quê? Porque esqueceram que aquele que edifica a igreja é o Senhor Jesus. Você quer estar bem edificado? Você quer estar bem firmado? Firme no Senhor Jesus e na sua palavra. Por isso que é importante a leitura da Bíblia. Um dia eu vi uma irmã da igreja fazendo um voto. Se o Senhor me der isso, eu vou ler a Bíblia. Aí Deus não deu. Ela falou, não vou ler a Bíblia. Eu falei, querida, você desculpa, Deus não está nem um pouco preocupado se você está lendo a Bíblia. Você acha que Deus vai no céu está falando, não li a Bíblia hoje. Ai, que dó de Deus, né? Querido, se servir a Deus ou não servir, para ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se eu deixo de ler, se eu deixo de praticar a palavra, quem vai ser prejudicado sou eu. Nós temos que ler não é por causa de Deus, é por causa de nós. A palavra está aqui. Hoje na nossa escola dominical, a gente começou a falar sobre doenças do nosso século, doenças da alma. E o que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com a sociedade? Por que ela está tão doente? Porque ela não segue a receita. Quando você compra qualquer equipamento, o que vem junto? Vem um manual, não é assim? Celular, liquidificador, qualquer coisa que você comprar, vem um manual. O manual estabelece as normas, olha, você tem que ligar isso em 220 ou 110. Em qual temperatura você pode utilizar esse produto? Qual é a capacidade disso? Está lá no manual, tudo descrito, exatamente para que aquele produto seja um produto durável, funcione, tenha eficácia, tenha eficiência. O manual está aqui. Só que as pessoas hoje ignoram o manual. Pelo contrário, seguem contrário a eles. E aí a gente tem uma sociedade doente, uma sociedade desesperada, uma sociedade que acha que o dinheiro e a fama vai resolver. Pelo contrário, isso atrapalha mais ainda. É só você ver um monte de pessoas milionárias, pessoas famosas, astros do cinema, astros da música, morrendo como velhos, tendo uma vida amarga, muitos terminando a sua vida em profunda depressão, suicídio, drogas, overdose. Por quê? É uma geração que está doente porque não tem a pedra angular. A sua vida não é guiada pelo parâmetro divino e muito menos é fundamentada em Jesus Cristo. Estão perdidos. Mas eu conheço pessoas simples, pessoas que ganham um pequeno salário, que moram num lugar muito simples, mas que é cheio do Espírito Santo, é inabalável porque está firmado em Cristo Jesus. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, ele está de pé porque ele está firmado no Senhor. Amém, queridos? Terceira verdade sobre a igreja: Jesus é o dono da igreja. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, a igreja é de Cristo. A igreja não pertence a homens, a igreja não pertence a pastores, a igreja não pertence a bispos e papas, a igreja pertence ao Senhor Jesus, Ele é dono da igreja. Irmãos, por isso que é muito sério. As pessoas acham que, olha, tem pastores corruptos? Tem pastores que roubam o dinheiro da igreja? Tem pastores que pregam mensagem mentirosa para a igreja a fim de atrair o público? Tem, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. A palavra de Deus diz que naquele último dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, Senhor, em teu nome eu operei milagres, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você fez em meu nome, mas você não fez comigo. Você não tinha autorização para fazer o que você fez. A autoridade, uma pessoa só vai ter autoridade quando ela está debaixo de uma lei, ela está debaixo de uma hierarquia. Quando o policial ele aborda um cidadão na rua, ele só pode fazer o que a lei diz para ele fazer. Um juiz, quando ele condena ou absolve uma pessoa, ele só pode fazer com parâmetro na lei. Quando ele foge disso, cria uma insegurança jurídica. É o que o nosso país
país está sofrendo, com decisões que são tomadas por aqueles que deveriam seguir a lei, mas estão fora da lei. Então perde-se a autoridade. Eu não tenho autoridade absolutamente nenhuma. O que tem autoridade é a palavra de Deus. Se eu falo alguma coisa aqui para vocês, da qual não está respaldado pela palavra, querido, eu vou ter mais cedo ou mais tarde eu vou ter que dar conta disso. Agora, o que a igreja tem que fazer? Bom, o papel da igreja é examinar as escrituras, para não ser enganado, para não ser manipulado. Se eu chego aqui para vocês e falo assim, ô irmão, chega aqui na frente aqui, nós vamos agora recolher R$500 de cada um e sua vida vai prosperar. Você fala, me mostra isso na Bíblia, meu jovem. Na boa, você trava o cara. O que aconteceu com os crentes de Bereia? Quando se pregava na igreja, eles conferiam. Por isso que é interessante você trazer sua Bíblia. Por isso que é interessante no momento da pregação, você ler a palavra. Você meditar na palavra, você aprender sobre a palavra para você não ser manipulado, para você não ser enganado. Porque está cheio de falsos profetas por aí, ensinando verdades, manipulando o Evangelho do Senhor por interesses mesquinhos, por interesses próprios. Mas nós temos que fundamentar na palavra do Senhor. E Ele não mentiu para a gente, Ele já deixou um recado, olha, vai surgir muitos falsos profetas e vão enganar muitos. Tem muita gente sendo enganada. Olha o que diz Oséias, se não me engano, no capítulo 3, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Não fala nem que faltou oração, faltou jejum, não. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. As pessoas não têm interesse por conhecer a palavra, vai ser enganado, vai ser manipulado, vai ser levado por qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo, vai ser guiado por qualquer informação, por conversa fiada, por vãs filosofias. Mas aquele que se guia pela palavra não é enganado. Então, não só leia, estude a palavra. Inclusive, você nunca vai achar um versículo na Bíblia que fala para ler. Sempre você vai encontrar, medite. É uma leitura profunda. Você lê, meditar e entender o que está falando, o que o texto está falando. Porque a igreja é do Senhor Jesus e Ele cuidou da sua igreja, nos dando a sua santa palavra, a verdade. Isso aqui direciona, isso aqui nos leva rumo para onde nós temos que seguir. Fora isso, a gente vai estar perdido. Porque tem muitos por aí que acham que são donos da igreja, fazem o que quer com a igreja. Só que a igreja é de Cristo. A igreja não é uma prostituta. A igreja tem um noivo. Um noivo que em breve vai buscar. E essas pessoas terão que dar conta, porque Ele é o dono da igreja. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28 e 29, diz: olhai, pois, vós, e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentares a igreja de Deus, a qual adquiriu com o seu próprio sangue. O Senhor pagou o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Ele fez isso por graça e por misericórdia, porque Ele nos ama, Ele quer a sua igreja pura e imaculada. Ele cuida da sua igreja, Ele edifica a sua igreja, Ele direciona a sua igreja. Fora disso, a gente está perdido. Não adianta fazer parte de uma organização religiosa. Não adianta estar uma vez por semana dentro do templo. Você precisa fazer parte da igreja de Cristo. Se você faz parte da igreja de Cristo, você será edificado. Se você faz parte da igreja de Cristo, você será direcionado. Fazer parte da igreja de Cristo. Agora a gente está numa era que está cheio de desengrejado, né? O cara acha que consegue ser igreja sozinho. A igreja é o quê? É corpo de Cristo. Como é que o cara consegue ser corpo sozinho? Imagina o Riz, um dia de manhã, levanta, vira para você e fala assim, ó, estou dando no pé. Vou ser eu. Eu já disse aqui, qualquer órgão do seu corpo que se separasse do seu corpo, ele apodrece.
coração, o pulmão funcionando, ele está conectado ao seu corpo. Se ele desconecta daí, ele apodrece e morre. Se você desconectar do corpo de Cristo, você morre. Eu não estou falando de organização religiosa, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Eu não estou falando de um templo. Tem gente que acha assim, o cara está falando isso, porque ele quer manter a gente na igreja dele. Não, nós estamos dizendo o corpo de Cristo, a igreja genuína de Jesus. Se nós não fazemos parte dela, querido, não tem jeito de estar fora do corpo. E fora do corpo morre. Eu não conheço nenhum desigrejado que falou assim, a partir de hoje eu não venho mais à igreja, pastor. Agora eu vou, porque eu também sou igreja, você entendeu? Eu posso ser igreja, mas Jesus está em todo lugar. Então vai. Vai lá pesquisar a vida dele para saber se ele está orando mais. Se ele está buscando mais a Deus. Se ele está meditando mais na palavra. Não tem como, gente. Tem coisa que não funciona. É que nem eu vejo uns irmãos por aí. Uns irmãos por aí que falam assim, vou comprar uns aparelhos, vou malhar em casa. Para nada. Não disse todo dia. Você vai lá. Tanta gente aqui que tem esteira em casa, a esteira está lá, usando para pendurar roupa. Aí eu vejo uns engraçadinhos, né? Eu não vou na igreja porque está cheio de gente falsa. Tem gente lá que fala que serve a Deus, mas não serve a nada. Tem gente que está lá que fala que é servo de Deus, mas não é servo de Deus, coisa nenhuma. Então tá bom. Vamos lá. Na academia está cheio de gente que não malha. Mas está lá. Você vai deixar a academia? Tem um monte de gente que está no emprego que não trabalha. O trabalho é possível. E aí, você vai abandonar o emprego? Tem gente que está no restaurante, mas não come. Ou só come aquilo que o agrada. Como é que você vai fazer? Você vai dar fora do lugar? Vocês estão entendendo? A igreja é um montoado de pessoas com o mesmo propósito. E aí, os que estão dentro, e aí a gente fala do filho pródigo, a gente tem que falar do filho que ficou também, né? Aí, você tem um filho pródigo que sai falando isso. E aí você tem um que ficou, que fica falando, tá vendo? Você ficou aí, sei não. Que lugar santo. Que lugar santo. Que lugar santo. Não tem nada, filho. Isso aqui é um hospital. É um hospital da alma. É um lugar onde se busca a santidade. Não se encontrou ainda. É um processo de melhoramento, de crescimento. Vai acontecendo gradualmente. E você pode olhar isso até no grupo dos discípulos, 12. Jesus reuniu 12 para andar com ele. No meio de 12, tinha um que não acreditava nele. Certo? Tinha um outro que era 8 ou 80. Né? Uma hora estava voltando para quebrar, outra hora estava fugindo. Assusta não. Tinha um no meio deles que metia a mão no dinheiro do grupo, roubava o dinheiro do grupo. E a Bíblia fala que ele estava lá só por isso, só por intenção de dar grana. Ele era materialista, estava lá. Estava tudo comigo. Aí ele falou, vamos tirar. O que a Bíblia fala? Vai ter joio e trigo, não vai dentro do furado? Não mexe, não tenta tirar agora não, que vai prejudicar. Você tenta tirar o joio, você machuca o trigo. Calma, fica tranquilo. O dono da seara vai vir para a colheita. Ele vai separar o que é trigo e o que é joio. E vai lá ver na Bíblia para onde vai o trigo e para onde vai o joio. Por enquanto está todo mundo aqui no meio junto. Está todo mundo junto. Lembra do exemplo que eu dei da árvore de Natal? Você monta uma árvore de Natal na sua casa com 200 lâmpadas. Queima uma. Você nem vê. Está no meio de um monte de brilhante. Aí está aqui o Wallace no meio da Igreja Batista Nova Jerusalém. Brilhando no meio de todo mundo, mas está a luz apagada. Já morreu faz tempo. Mas está aqui no meio. Parece cristão, bem bonitinho, de vez em quando vem de terno, né? A doutrina. Parece cristão. Pode enganar
não te conheço, nem sei quem é você. Ah, mas eu estava lá, eu preguei, eu ensinei. Não interessa. Irmãos, uma coisa que muitos cristãos se equivocam. Muita gente acha que a manifestação do poder de Deus é sinal de que Deus está provando conduta. Isso não é verdade. Aonde que Deus mais manifestou o seu poder? No deserto. Quantos dos que saíram entraram? Apenas 2, Josué e Caleb. Pereceram no deserto por desobediência. O milagre aconteceu. Maná caiu do céu, carne, mar vermelha abrindo, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Deus não estava provando a conduta do povo de Israel. Muito cuidado com isso. Às vezes o cara sobe aqui em cima, prega bonito, fala bonito, tem o conhecimento da palavra, mas está louco. O que aconteceu com as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia? Você tem fama de vive, mas está morta. Você tem fama de ser rica, mas é pobre e miserável. Por quê? O dono da igreja conhece a igreja que ele tem. Ele sabe quem é cada um de nós que estamos aqui e qual é o nosso propósito. Ele é o dono da igreja. Nós podemos enganar todo mundo, mas não enganaremos o Senhor. Queridos, eu tenho coisas a melhorar, muitas coisas a melhorar. Se eu começasse a dar a lista aqui, nós ia ficar por horas assistindo lista de coisas que eu preciso melhorar. Eu falo, Jesus, eu tenho que abrir mão disso. Senhor, me ajuda. Todos nós temos, mas uma coisa é você viver na hipocrisia, na mentira, na falsidade, na acomodação, no conformismo. O que a palavra do Senhor diz lá em Romanos? Não nos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso. E como renova o meu entendimento? É através da palavra do Senhor. Se você fica só na televisão, se você fica só no filme, se você fica só na série, você não vai renovar o seu conhecimento com o Senhor e vai afundar, porque você não vai estar edificado na palavra do Senhor Jesus. Ninguém aqui é perfeito, mas temos que estar caminhando em direção à perfeição, caminhando na direção do Senhor. A gente lê a palavra, a gente é confrontado, a gente vem para a igreja, o irmão prega a palavra, a gente toma umas lapadas, você sai daqui até torto, né? E coloca aquilo em prática, e a vida vai melhorando, você vai melhorando cada vez mais e mais até a volta do Senhor Jesus. Jesus é o dono da igreja. E por último, Jesus é o protetor da igreja. Vou ler de novo o texto. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra mim.